Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 a seguir, onde diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Bom, aqui quando o Senhor aparece para Moisés, né? Eu fico imaginando, sempre que eu leio essa passagem, como que é uma sarça queimar e não se consumir? Como que é essa sarça ela ter contato com o fogo e continuar ali? Nós sabemos que o fogo é um dos elementos, né, mais fortes, mais importantes aí que existem, né, dentre a água, dentre o ar, enfim. E o fogo, ele é muito forte, ele queima mesmo e tal, e coisa, mas a presença de Deus, ela é assim, sabe? Isso tem que queimar nos nossos corações, mas não sumir dali, sabe? Não se consumir, porque não adianta a lenha está queimando ali, depois aquilo vira brasa e se apaga e a gente esquece daquilo que o Senhor falou para nós, daquilo que o Senhor nos prometeu. Às vezes a gente sai do culto num fogo assim aceso, renovado e no domingo, e quando é durante a semana a gente deixa aquilo se apagar. Mas eu quero dizer para vocês, a presença de Deus, ela é real em nosso meio, sabe? Ela precisa continuar queimando e nós não podemos deixar que isso se apague, que isso suma de nós, sabe? Porque muitos de nós nos perdemos no meio do caminho. Talvez a gente desanimou, a gente parou de fazer o que nós fazíamos. Talvez não oramos mais, não jejuamos mais como deveríamos, não buscamos, não lemos da sua palavra como deveríamos. Mas assim como a presença de Deus ela vem ao nosso encontro, o desejo de Deus é permanecer também em nossos corações, é fazer com que o fogo da sua presença permaneça em nós, que nós continuamos queimando e adorando o nome dele, adorando ao único que é digno de receber. Então, que a gente permaneça nisso, sabe? A nossa função é abrir o nosso coração, e quando a presença de Deus vem, nós precisamos agarrar essa presença com toda força, aprender o que temos que aprender, então que a gente possa guardar esses preceitos no nosso coração. Também mais adiante, lá em Deuteronômio 4, no verso 15, diz assim: Eu sou o Deus de teu pai. Indicava a certeza de um Deus da história e de sua história. Vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. Mais adiante ali, no versículo 36, o Senhor repete: Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as tuas palavras. Ou seja, a presença de Deus está dada essencialmente pelas palavras que saem desse fogo, por aquilo que está constantemente queimando no nosso coração, é aonde a voz do Senhor fala conosco, fala aos nossos corações. Às vezes a gente fica esperando uma voz audível, como se uma pessoa estivesse falando conosco, mas aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, aquilo que nós estamos lendo na sua palavra, é Ele falando através desse fogo constantemente. Então a nossa missão é fazer com que esse fogo não se apague, é fazer com que a presença de Deus continue continuamente falando aos nossos corações, sobre as nossas vidas. E a presença do Senhor,
Senhor, ela só vai fazer morada quando eu cultivo esse relacionamento com o Senhor, quando eu firmo os meus passos em sua presença, quando eu leio da sua palavra, quando eu busco, quando eu estou continuamente ali, naquele lugar de busca, naquele lugar de adoração. Então, muitas das vezes você se sente distante, mas você não voltou mais no lugar em que Deus te chamou. Você não voltou mais no secreto em que você procurava o Senhor todas as manhãs ou de madrugada. E o Espírito Santo, ele está nos levando para isso, sabe? Muitos assim estão mobilizados com a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul e não tem como, né? Nessa situação, como que a dor do outro não vai me afetar? Como que a dor do outro não vai me preocupar? Se isso acontece, o problema é nós, quem está doente somos nós. Então, assim, se você não pode ajudar com doações, né, físicas ou com dinheiro, ajude em oração, né, divulgue aí os pontos de coletas e tudo mais, e que a gente possa agradecer o ordinário, a presença de Deus todos os dias sobre a nossa vida, porque a vida comum era o que muitas pessoas queriam estar vivendo nesse momento. Mas às vezes tiveram suas vidas interrompidas por uma tragédia, por uma doença, por algo que aconteceu e não puderam ter mais uma sexta-feira comum, não puderam ter mais uma semana comum, não puderam começar o mês de uma forma comum, não puderam estar em seus trabalhos, não puderam voltar para suas casas porque as suas casas já não estavam mais lá. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que a nossa rotina cansada era tudo que uma pessoa queria estar vivendo hoje, mas teve sua vida interrompida por algum fator que aconteceu? Então, passe a olhar para a presença de Deus de maneira diferente. Passe a olhar para as coisas de maneira diferente. Através daquilo que queima no nosso coração, é o Senhor, é a presença dele falando conosco. E que a gente possa parar para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, guarde essa palavra no seu coração. Se você gostou, se falou com você, deixe o seu like, se inscreva, você que ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, que precisam ver essa palavra, que também será edificada, e eu conto com vocês. Rumo aos 3.000 inscritos. Beijo grande e até o próximo.